Olá, turminha, tudo bem com vocês? Passando hoje para mais uma aula de português. E essa semana vamos reforçar o conteúdo da semana passada, que foi uma classe gramatical muito importante, que é o verbo. O que é verbo? Quais são os tempos verbais, os modos verbais, quais são suas formas nominais, né? E como conjugar os verbos. Vamos aprender isso? Vamos lá? Primeira coisa que você precisa saber sobre verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas ele pode indicar também a pessoa e o número, tá bom? Quando eu falo pessoa, é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, por isso que a gente diz pessoa, número, tá? E em relação ao tempo, nós temos 3 tempos verbais. E nesses 3 tempos verbais também há uma subdivisão, tá? Por quê? Porque nós temos, na verdade, 3 básicos, né? São 3, passado ou pretérito, presente e futuro. Então, no passado ou pretérito, tanto faz, você vai ver isso em alguns livros, alguns falam pretérito, outros preferem colocar o nome em passado, mas passado e pretérito é a mesma coisa, tá bom? Então, o passado do verbo indica que a ação ocorreu no momento da fala, já ocorreu quando a pessoa está falando. Então, Júlia correu muito. Então, ela correu. A ação já terminou quando eu estou falando. Essa ação já aconteceu. Então, indica que essa ação está no passado, tá bom? Ou pretérito. Ela estudou a lição. A menina correu muito. Ela comeu toda a refeição. Então, a ação terminou. No momento que a gente está falando, a ação já ocorreu, já passou, certo? Quando a gente fala que o tempo verbal, o presente, esse tempo, o nome já diz, está no presente, a ação ocorre no momento da fala. Eu estou explicando a lição a vocês, tá? Ela está falando. Então, é uma ação que não terminou, que não foi interrompida, ela está acontecendo. Então, a gente diz que essa ação está no presente, certo? Ela não foi finalizada, ela ainda está acontecendo no momento da fala. E temos também o futuro, né? Futuro é quando algo ainda vai acontecer. Esse futuro pode ser um futuro próximo, um futuro mais distante, não importa. Mas quando a gente fala que o verbo está no futuro, isso quer dizer que a ação ainda vai acontecer, tá certo? Ela viajará para os Estados Unidos, ela fará uma boa prova, a professora explicará a lição do livro. Então, é uma ação que ainda vai acontecer. Então, a gente diz que esse verbo está no futuro, tá bom? Então, os 3 tempos verbais são esses: passado ou pretérito, presente e futuro. Mas aí, no pretérito, a gente também tem a subdivisão que eu falei, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então, você tem essa subdivisão no pretérito, tá bom? E aí a gente precisa aprender, precisa entender como fazer essa conjugação, né? Como conjugar esses verbos no passado perfeito, no passado mais que perfeito. Então, devemos treinar, devemos aprender e colocar em prática, tá certo? Então, falamos sobre tempos verbais. E aí nós temos também, não só os tempos verbais, mas temos os modos verbais, que eu falei também para vocês. Temos o modo verbal, é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, vamos lá, vamos relembrar. Quando eu falo que do modo verbal no indicativo, a ação vai acontecer com certeza, é uma coisa que indica a certeza, tá certo? E quando eu falo assim, por exemplo, ela faz as lições, ou então ela fez as lições. Então foi uma coisa que aconteceu, é uma coisa que está acontecendo e uma coisa que com certeza ainda vai acontecer. Então, independente do tempo que você utilizar aí, o verbo no indicativo, ele sempre vai indicar uma certeza, tá certo? Quando eu falo modo subjuntivo, no modo subjuntivo é uma dúvida, é uma incerteza, é algo que talvez aconteça. Então a gente assim, talvez ela viaje. Então não se tenha a certeza de que essa pessoa irá viajar. Então a gente diz que esse modo aí é o modo subjuntivo. E no modo imperativo, eu sempre falo para vocês que imperativo, ele está dando uma ordem, um conselho. Então, faça as lições.
estude para a prova. Então eu estou dando uma ordem, o verbo ele está no imperativo, tá certo? Tempos verbais, lembrando, passado ou pretérito, presente ou futuro. Modos verbais, indicativo, subjuntivo ou imperativo, certo? E nós precisamos saber. Outra coisa que a gente também é importante lembrar a vocês, que o verbo com a terminação, com R na terminação, ele não está conjugado. A gente fala que esse verbo ele está no infinitivo. Falar, andar, correr, pular, explicar, não importa. Se o verbo tem R no final, isso indica que esse verbo está no infinitivo, ou seja, ele não foi conjugado. É sempre bom lembrar isso, que o aluno sempre estuda, mas sempre um detalhe ou outro termina esquecendo, tá bom? Então não esqueçam. Todo verbo com R no final, ele não está conjugado. A gente diz que ele está no infinitivo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E na próxima aula a gente se encontra para falar sobre essa conjugação verbal. Como é que eu vou fazer essa bendita dessa conjugação verbal? Como é que eu faço o verbo no presente, no passado, no futuro, no indicativo, no subjuntivo, no imperativo? Ai meu Deus, vou enlouquecer. Não, não vai. Eu vou te ajudar, tá bom? Então aguarde a próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre conjugação, tá bom? Tchauzinho. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Não esqueça de estudar e de fazer atividade, tá bom? Tchau.